Isolamento absoluto do campo operatório em dentística. Os materiais utilizados para fazer o isolamento absoluto é o lençol de borracha, o perfurador de Ainsworth, a pinça de Palmer, os grampos e os arcos, que podem ser de Oshb, o arco de Young ou o arco dobrável, como a gente vai ver a seguir. Então, para fazer o isolamento absoluto, primeiro a gente tem que dividir o lençol em quadrantes. A primeira coisa a se fazer é dobrar o lençol ao meio nas duas direções para a gente poder marcar o meio do lençol. E assim dividir ele em quadrantes quadrantes, como também é feito, como também de acordo com as divisões dos quadrantes da arcada dentária também. 4 quadrantes, em que a linha mediana tem que coincidir com a linha média que foi feita no lençol de borracha. Então, para facilitar, aí a gente divide o lençol em quadrantes, tá? Tanto na horizontal quanto na vertical, para ver a linha mediana e a linha do sorriso também. Em seguida, a gente vai encaixar ele nos arcos. Existem 3 tipos de arco: o arco de Oshb, o arco de Young e o arco dobrável, tá? Em todos os arcos, a gente vai verificar a região que é voltada para a mandíbula, tá? No arco de Young, por exemplo, a gente vai ver aqui no meio que, como não tem a parte de cima, a gente já subentende que a parte de baixo vai ficar voltada para a mandíbula, em que esse pino aqui no meio, essa saliência aqui no meio, ela vai ficar voltada pro mento, vai ficar na direção do mento. Já aqui no arco de Oshb, a gente vai ver que a parte que tem que ficar voltada para a mandíbula, ela é mais angulada. Já a parte que fica voltada para a maxila, ela é um pouco menos angulada. A gente vê aqui, pode observar também que tem 2 pinozinhos bem centralizados, tanto no sentido da linha mediana do rosto, como também no sentido da linha do sorriso, na linha horizontal. Já o arco dobrável, a gente vai identificar o lado que tem que ficar voltado para a mandíbula por essas saliências aqui que aparecem nesse lado. Mesma coisa, a gente tem um pinozinho centralizado, tanto na parte inferior quanto na parte superior, para poder identificar onde que fica a linha mediana do rosto. Na hora de centralizar o arco, a gente tem que ficar atento à localização dele na boca. Tem que tomar cuidado para que esse arco não fique muito acima do local correto e muito abaixo do mento. Ele tem que ficar centralizado para que possa pegar toda a região oral do paciente, nem muito acima, nem muito abaixo. Em todos os arcos, tem sempre que ficar atento à região tanto da mandíbula quanto da maxila, e centralizar ele na linha mediana. Agora, é só encaixar o lençol de borracha, a gente tem que ficar atento ao fato de que não pode ficar folgado, tem que ficar esticadinho, tá? E não esquecer de centralizar a linha, tá? Que a gente marcou, junto com as saliências que apresentam no arco, que identificam a linha mediana do rosto. Sempre centralizar, tanto na vertical quanto na horizontal. Depois de encaixado, nós vamos marcar os dentes para poder fazer a perfuração, sempre tomando cuidado com a demarcação da linha mediana que foi feita no lençol, que ela tem que ficar entre os dentes incisivos centrais, tá? Agora, com a ajuda do auxiliar, a gente vai fazer a marcação dos dentes. Os dentes anteriores devem ser marcados bem no centro da face oclusal. Já os dentes anteriores, a marcação é feita no centro da borda incisal. Após a marcação, a gente vai seguir a perfuração com o perfurador de Ainsworth, tá?
No perfurador existem 5 orifícios, cada um com sua função. A gente pode ver os orifícios do perfurador. Cada orifício tem a sua função. O orifício maior, ele é utilizado para os molares que vão ficar com o grampo. Então, precisa de um buraco um pouco maior no lençol de borracha, então temos esses orifícios maiores. Logo depois deles, vem os orifícios para molares, em seguida pré-molares e caninos, depois os dentes incisivos superiores e os inferiores, que é o orifício menor. Nos arcos de Oshib e de Young, é necessário retirar o lençol de borracha de um dos lados para poder fazer a perfuração. Sempre de acordo com o dente, deve ser selecionado o orifício no perfurador para poder fazer a perfuração. No arco de Young, por exemplo, já não há necessidade de retirar um dos lados do lençol de borracha por questões óbvias, pelo fato dele ter um lado livre. Tá? Agora a gente faz a marcação dos dentes incisivos superiores, porque esse é um isolamento que vai ser feito na arcada dentária na arcada dentária superior. Terminando de marcar os incisivos superiores, e vai modificar novamente para poder marcar o canino. Vai voltar para o terceiro orifício, que é para marcação de caninos e pré-molares. A marcação já feita, agora a gente vai selecionar o grampo. Existem 2 tipos de grampo: os grampos com asa e os grampos sem asa. Os grampos com asa são aqueles que são utilizados em dentes que não necessitam de uma retração maior. São os dentes considerados normais, totalmente erupcionados, que existem uma coroa suficiente para que não haja necessidade de retrair a gengiva. Então, a gente utiliza os grampos com asa. Os grampos especiais, que são os grampos sem asa, a gente vai utilizar em dentes mal erupcionados e também em dentes que que estão com a coroa muito deteriorada e que necessitam retrair um pouco mais a gengiva para que se possa aparecer mais a coroa, para que se possa trabalhar com ela. Então, essa é a diferença entre os dentes com asa e sem asa. Desculpa, os grampos com asa e sem asa. Os grampos com asa de 200 a 205 são utilizados em molares. Os de 206 a 209 pré-molares e os de 210 e 211 em dentes anteriores. Essa divisão, um a um, a gente vai ver num próximo vídeo. Os grampos especiais, a professora pediu para a gente o W8A, o 26 e o 212. O W8A ele é utilizado em dentes molares parcialmente erupcionados. O 26, que no caso foi o que ela pediu, e também o 29, são molares com pouca retenção. E os grampos 212 são os grampos o grampo de Ferrier, que trata de retração gengival em classe 5. A gente lembra que classe 5 são cavidades localizadas na região cervical de todos os dentes. Então, como a gente precisa que aquela região apareça mais, então a gente utiliza esse tipo o arco 212. Mas ele é mais utilizado, por exemplo, em dentes anteriores, tá? Classe 5, mas de dentes anteriores. O enlace do grampo como medida de segurança. Esse enlace é necessário ele é necessário porque pode acontecer do grampo se soltar, e o paciente acabar por deglutir esse grampo. Infelizmente, isso é algo muito comum de acontecer. Para isso é importante que se amarre com o fio dental e deixe
um remanescente de fio bem grande, para que em caso de deglutição por parte do paciente, a gente consiga retirar esse grampo com mais facilidade. A gente tem que tomar cuidado também com o fato de que o grampo pode se romper. Essa asa dele pode se romper caso ele seja forçado demais e pode chegar a machucar o paciente também, o profissional. Agora, para colocar o grampo no dente, a gente precisa utilizar a pinça de Palmer, tá? Para isso a gente vai utilizar desse arco para poder verificar a movimentação dele e fixar a posição da pinça. Se a gente coloca aberto demais, dependendo do arco, pode acontecer de romper aquela asa e machucar o paciente ou o profissional. Então a gente encaixa a pinça de Palmer nos orifícios do grampo e vai fazer o teste agora no dente para saber se aquele grampo é suficiente para aquele dente que a gente pretende utilizar. Porque tem dentes que são, apesar de serem molares, por exemplo, podem ser mais amplos ou podem ser menos volumosos e a necessidade de um grampo diferente. Para a colocação do lençol de borracha, o ideal é que a gente faça a lubrificação dos orifícios que foram feitos para o melhor encaixe do lençol de borracha no dente. A professora não pediu isso para a gente, acredito eu que seja pelo fato de como a gente não está em clínica ainda, não há necessidade disso, já que a gente não vai lidar com o paciente nesse exato momento. Aí agora a gente vai cuidar das técnicas de inserção. Tem a técnica de parrulha, que primeiro a gente vai encaixar o grampo no lençol de borracha, que já vai estar posicionado no arco. Então, primeiro a gente encaixa o grampo e depois leva todo esse aparato para o dente. Quando você encaixa o grampo no dente, ele já vai estar lá com o isolamento. Eu particularmente considero essa melhor técnica para mim, mas pode ser que vocês gostem de outras, das outras que vão ser faladas posteriormente. Depois do dente, depois do grampo já encaixado no dente, aí é só proceder à colocação do lençol de borracha para encaixar direitinho na coroa do dente. Uma outra técnica é a de Stibs, em que primeiro a gente coloca o grampo no dente e em seguida a gente coloca o arco com o lençol. Então, a gente já encaixa o grampinho primeiro no dente, aí depois vem com aquele orifício maior que foi feito com o perfurador de Ainsworth e encaixa ele lá no dente. Eu achei esse daqui um pouquinho arriscado, mais fácil de rasgar o lençol de borracha. Aí o fio dental nesse caso, vai ser utilizado para melhorar, para fazer a invaginação do lençol de borracha na coroa do dente. Aí com a ajuda da pinçazinha a gente vai poder fazer isso, passar para que toda a coroa fique exposta. Tem a técnica de raia, que primeiro a gente encaixa o lençol com o arco no dente e somente depois a gente coloca o grampo. Tá? Essa também é uma técnica mais simples que a de Stibs, eu considero mais simples que a de Stibs. Tá? Aí é assim que tem que ficar o dente. Então, vocês podem ver a coroa totalmente exposta, tanto na região vestibular, pode verificar, como na região palatina. No caso, ele botou lingual, mas palatina. Tá? Coroa totalmente exposta. Agora a gente vai amarrar o lençol de borracha no dente, vai encaixar direitinho e vai amarrar para evitar que ele se solte. Tá? Vai ser feito aqui em um dos dentes, para aprender como que faz. Nesse vídeo, só é feita a amarração no último dente. Mas vi técnicas e acredito que vai ser a que vai ser cobrada na faculdade, em que todos os dentes deverão ser amarrados. Tá? E eu considero essa a situação mais correta, o procedimento mais correto, até porque a gente evita que o lençol de borracha saia, porque como vocês vão ver agora, é bem complicado manter o lençol de borracha entre os dentes, então a amarração é necessária para que ele não saia, porque como a gente já estudou, o isolamento ele é importante para
para evitar que se haja contaminação, que o material restaurador tenha contato com a saliva e acabe por danificar o material restaurador, que se torna em perda tanto para o paciente quanto para o profissional. Então, o isolamento bem feito é importante para que todos os outros procedimentos que vão ser feitos após ele sejam bem sucedidos. Então, tem que ser feito um isolamento bem feito, tem que ser amarrado, apesar de nesse vídeo não aparecer a amarração de todos os dentes, tem que ser totalmente amarrado. E a coroa, ela tem que ficar totalmente exposta. Então, não pode ficar lençol de borracha cobrindo a coroa. Para isso, a gente vai ter que tomar cuidado tanto na face palatina quanto na face lingual. Desculpa, na face palatina quanto na face vestibular. E na face lingual também, caso a arcada dentária inferior esteja sendo isolada. Então, com a ajuda do fio dental e de uma espátula, a gente vai encaixando o lençol de borracha logo bem na junção cervical, bem na parte cervical do dente, já na junção com a gengiva, tá? E é dessa forma na face palatina que o dente tem que parecer. Já na face vestibular, a mesma coisa. Toda a coroa tem que ficar exposta. Então, não pode, porque se isso não acontece, o isolamento mal sucedido vai causar contaminação e pode atrapalhar também o procedimento de restauração. Uma outra forma de fazer isso é sem a ajuda do fio dental, com uma espátula e um soprador. E é assim que o isolamento absoluto tem que ficar no final do procedimento, com toda a coroa exposta, sem exposição de gengiva.